Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Quando criança, seu irmão mais velho ficava acordado no sofá da sala, vendo filmes de terror antigo. Clarissa adorava ficar com seu irmão mais velho, mas depois tinha uma enorme dificuldade em dormir, pois os filmes costumavam ser horripilantes. Os filmes de antigamente, na mente de Clarissa, eram muito melhores do que o de hoje em dia. Em particular, ela se lembra de um filme chamado Aracnofobia, em que uma casa na fazenda é infestada por aranhas super fortes e com um veneno mortal. O protagonista, no final, mata a aranha-chefe com uma tiradeira de pregos. Um marco nos cinemas de terror lado B. Depois de ter assistido pela primeira vez, ela teve pesadelos por muitos anos. Até hoje, a pobre Clarissa enfrenta o seu medo terrível por aranhas. Não pode nem ver aquelas pequenas com pernas enormes que aparecem sempre nos banheiros e são inofensivas. Bastou ser aranha que ela tem vontade de sair correndo. Na época, seu irmão, se sentindo um pouco culpado por isso, tentava incentivar Clarissa a perder esse medo bobo e infantil. Pode encostar nela, Clarissa. Tá vendo? Essa daqui é inofensiva. Mas toda vez que ela tomava um pouco de coragem para tentar encostar na aranha, algumas cenas do filme vinham à sua mente. E ela dava para trás, recuava. Não tinha sido daquela vez. Mas a menina cresceu e carregou para a adolescência e depois a fase adulta esse medo. Se formou em Direito e passou a exercer o cargo de advogada em um pequeno escritório no centro da cidade. Com esse primeiro emprego, ela saiu da casa dos pais e alugou a sua primeira casa, se mostrando uma advogada brilhante. Conquistou muitos clientes com isso. Ela arranjou condições de alugar a casa que era tida como um dos seus sonhos. Sonhava em um dia poder comprá-la, mas sabia que ainda era um sonho distante. Assim que se mudou, tratou de deixar tudo muito limpo, arejado, e contratou uma equipe de dedetização. Agora, era ela e os bichos: minhocas, lacraias, pernilongos, formigas, baratas, ratos, e o mais temido de todos os animais, as aranhas. Agora, ela não teria a quem recorrer. Estava sozinha nessa batalha de vida e morte. Desde que a equipe de dedetização tinha feito o seu trabalho, ela nunca mais foi no porão ver o que estava acontecendo. A única vez que o viu foi quando foi alugar a casa. O corretor mostrou o porão. Algo completamente normal. Estava varrido e não tinha nada lá, além de algumas pilastras de sustentação da casa e espaço vazio. Clarissa tinha planos para o porão, mas somente para daqui a alguns meses. Clarissa sabia que as aranhas eram suas maiores inimigas, e toda vez que ela via algumas teias de aranha por perto, tratava de ligar o seu potente aspirador de pó e sugar aquele mal ali mesmo, antes que proliferasse e se tornasse insustentável continuar morando ali. Clarissa costumava ser muito dramática mesmo. Certa vez, com um pouco de insônia,
Zapeou os canais da televisão e, para sua surpresa, estava começando o filme Aracnofobia. Obviamente não era para ela assistir, mas quis ver mesmo assim. Quase 20 anos depois, esse filme deveria perder todo o sentido. Talvez servisse como terapia e fizesse ela perder o medo das aranhas. Lê do engano. 3 horas da madrugada, estava ligando desesperada para o irmão, contando que estava morrendo de medo das aranhas terríveis do filme. O irmão teve que se deslocar alguns quilômetros de carro para acalmar a chorosa advogada. Quem diria? Mas diferente do que ela pensava, o trauma de rever o filme não passou, e durante os próximos dias, ela começou a ter pesadelos horríveis. Não conseguia mais se concentrar no trabalho. Algo se perdeu ali. O trauma está enraizado fundo na sua mente. Chegou a pensar em ir na psicóloga, mas desistiu da ideia. Precisava vencer o medo de aranha a qualquer custo. Mas não seria nada fácil. Ao longo dos dias, ela começou a perceber que teias de aranha emergiam em cada canto da sua casa. Brotavam como em um passe de mágica. O seu pesadelo se repetia. Uma aranha gigante fincava suas presas no seu pescoço, enquanto ela se via presa em meio a um emaranhado de teias de aranha. Era sufocante. Ela sempre despertava com muita falta de ar e sentindo um gosto de arranhado na boca. Segundos após acordar, ela dava um pulo da cama, pegava seu aspirador de pó e saía limpando as teias que se acumulavam na casa. Quanto mais ela limpava, mais teias apareciam. Ela não sabia agora se aquilo era real ou imaginário. Seu irmão um dia veio ajudar e disse que ela precisava de ajuda para limpar aquilo tudo. Precisava de um dedetizador e que as aranhas poderiam estar escondidas em algum lugar. Foi aí que Clarissa se lembrou do maldito porão. Claro que elas estavam se escondendo lá. Aonde mais poderiam estar? Sabendo que havia algo de muito errado na casa, decidiu investigar o porão que ela sempre teve medo. Uma hora, precisamos enfrentar nossos maiores pesadelos. Ela ouviu algumas músicas de autoajuda para tentar vencer esse obstáculo. Nessa hora, ela queria aquela tiradeira do protagonista do filme. Faria falta. Ela começou a descer bem devagar, os degraus de madeira rangendo a cada passo. Ela conseguia ouvir o seu coração palpitando de tanto medo que ela estava. Assim que ela abriu a porta, viu que o porão estava tomado de aranhas gigantes. Clarissa deu um grito que pôde ser ouvido em todo o bairro. Ela quis fugir dali o mais depressa possível, mas acabou dando um passo falso, escorregando em uma coisa gosmenta e pastosa no chão. Ela se prendeu nas enormes teias da aranha. O porão era o covil delas. Clarissa soube que era o seu fim. Agora, ela não precisava mais ter medo das aranhas. Clarissa era uma de suas presas. Desde criança, eu sofria de 2 fobias diversas, que sempre atrapalhavam um pouco a minha vida. A primeira se chamava apotenofobia, que era o medo de pessoas amputadas. A segunda fobia se chamava acondronoplasiafobia, que era o medo de anões. Nomes difíceis para fobias simples, mas que atrapalhavam um bocado a minha vida. Já começando a fase adulta,
Me deparei com as duas fobias ao mesmo tempo. Eu conheci o anão sem braços. Sempre o vi sentado em um banquinho de madeira. Usava o mesmo boné surrado, e creio eu, para lá de fedorento. Ele não tinha os 2 braços, deve ter nascido sem, pois nem um cotoco se podia notar. Tinha apenas os ombros e mais nada. Se não bastasse essa deformidade grave, calçava sempre o mesmo chinelo, o que dava para ver que tinha apenas 3 dedos em cada pé. Mas não eram dedos normais, eram pequeninos e retorcidos. Fora unhas imensas, que fazem tempo que não encontram um alicate. Outra coisa em comum é que eu nunca tinha visto ele abrir a boca para falar qualquer coisa que seja. Além de não ter os 2 braços, eu pensava que ele era também mudo. Nunca o vi de pé, mas consigo calcular sua altura em aproximadamente 1,20 m. Não mais do que isso. Talvez você me pergunte como sei tudo isso sobre o anão. É fácil. Passo em frente a ele 2 vezes por dia. Às vezes paro um pouco distante e fico observando, para ver se algo acontece. Nunca aconteceu. Mas tudo isso mudou um belo dia. Tinha acabado de passar pelo anão. Estava me preparando para dar mais um passo, quando ouvi um psiu, psiu. Olhei para um lado, para trás e nada. Retomei a caminhada, mas não consegui completar 3 passos quando ouvi novamente o psiu, psiu. Me preparava para virar quando ele falou: "Aqui embaixo! Me dá uma esmola!" Poderia até esperar a queda de um meteoro naquela cidade, menos o anão falando comigo. Ainda por cima falando comigo quase em tom de exigência. Rapidamente enfio as mãos no bolso à procura de algumas moedas e nada. Justo hoje não tinha uma única moeda sequer. Estou sempre andando com um monte no bolso. O anão me olha de cara feia quando faço o gesto de negação, lhe mostrando os bolsos vazios e dizendo não ter dinheiro. Sinto a fúria em seu olhar. Admito que fiquei com medo, mas logo passou quando comecei a raciocinar. O que um anão sem braços pode fazer? Esse pensamento me fez dar uma risada irônica, no exato momento em que eu ia embora para minha faculdade. Contei o que havia acontecido ao meu amigo Itamar. Ele, assim como eu, passa em frente ao anão todos os dias. Me disse também que nunca havia ouvido ele falar. E ainda especulou algo que eu nunca havia pensado. Você já viu esse anão indo embora? Meu amigo deu a ideia de investigar o anão. Coisa de espião. Descobrir como ele ia embora. Aonde morava. Curiosidade mórbida. Cheguei a pensar em fazer isso, mas fiquei com preguiça de esperar o anão. Ainda mais que ele mantinha em cima de mim aquele olhar furioso, sanguinário. Eu que não queria ficar ali perto esperando ele ir embora. Hoje, cheguei em casa ofegante. Corri feito um diabo. Minhas pernas tremem até agora. Fora todos os pelos do meu corpo ouriçados. Vou contar tudo o que aconteceu hoje. Ontem, contei um pouco o que sabia do anão. Não esperava que as coisas tomariam essa proporção. Vocês vão pensar que eu sou louco. Mas deixarei claro que estou sóbrio e de posse das minhas faculdades mentais. Todo o relato a seguir é verídico. Não haveria sentido de eu mentir. Durante a noite, acordei diversas vezes. Na última delas, todo suado. Havia tido um pesadelo horrível. Tudo por causa daquele maldito anão. Sonhei com vários anões, todos com olhos recheados de ódio, alguns sem braço,
outros com braços, unicamente para empunharem uma faca e enfiarem no meu peito. Acordei desesperado. Pela manhã, minha mãe comenta das minhas grandes olheiras. Disse a ela que não tinha conseguido dormir direito. Sentado na cadeira da sala, assistindo a um bom filme de ação, resolvo saciar a curiosidade do meu amigo e a minha também. Vou seguir o anão e descobrir como ele vai embora para casa. Na hora do intervalo da aula, conto para Itamar a minha decisão. Ele me apoia. Mas quando pergunto se ele vai comigo, ele inventa uma desculpa esfarrapada. Disse que a irmã estava doente e tal. Tudo balela. Aposto que ele estava morrendo de medo. Saio da faculdade. Chego até onde ela não fica, mas me mantenho longe, observando. O dia começa a escurecer. É a hora de maior movimentação na rua. Pessoas começando a ir embora para casa, saindo do trabalho. Duvido que ele vá embora agora. Como eu previa, ele continuou lá sentado. Um garoto agora se aproxima do anão. Parece que os dois estão conversando. O garoto se abaixa e pega a caixinha do dinheiro. O anão agora se levanta. O garoto pega o seu banquinho e começa a andar. O anão vai atrás, andando lentamente. Seu jeito de andar lembra de um pinguim. Eles estão vindo na minha direção. Tentei me esconder da melhor forma possível atrás de uma pilastra. Acho que o anão me viu. Mas se viu, não disse nada e seguiu caminhando. Seguir aqueles dois foi uma tarefa bastante difícil. Caminhavam lentamente. Quase uma hora de caminhada e percebi que estávamos em um lugar que nunca estive antes. Era um bairro isolado, pobre, com vielas muito próximas umas das outras. Eu estava acompanhando os dois sempre de longe, ambos com essa lenta e progressiva caminhada. Imaginava se eles faziam esse trajeto todos os dias para ir e vir. O anão era um herói. O garoto também, carregando a caixinha e o banquinho. Mas foi um beco que tudo aconteceu. Percebi tudo através de sombras. O poste iluminava a parede, realçando as sombras. O garoto e ele se enfiaram no beco. O anão parou e vi chocado, do lugar onde não existia nada, brotarem dois braços, mas pela sombra não se pareciam com braços normais. Eram grandes e musculosos. Protuberâncias como barbatanas de tubarão começavam do cotovelo e iam até os pulsos. No lugar das mãos eram garras com unhas enormes. Seu tamanho dobrou. Cheguei um pouco mais perto e também por sombras percebi que alguém dormia no chão. A criatura, que antes fora o anão, lhe acordou. E antes que pudesse abafar o grito da pobre vítima, sua cabeça fora arrancada. A criatura pegou a cabeça do infeliz. Seu queixo foi se alongando como se estivesse abrindo uma enorme boca. Jogou a cabeça ali dentro e a engoliu. Foi a gota d'água. Virei as costas e corri desesperado. Me enfiei no primeiro ônibus que passou perto dali. Descendo no ponto, corri até em casa. Meus pais já dormiam. Eu tinha avisado que chegaria mais tarde hoje. Talvez tenha sido ilusão. Estava imaginando coisas. Muito impressionado com o olhar do anão. Às vezes, tinha visto algo normal e imaginado outra cena. Eu tinha visto tudo através de sombras. Às vezes elas mostram uma coisa quando na verdade ocorreu outra completamente diferente. Criaturas não existem. Vou tentar dormir com esse pensamento em mente.